Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos de volta com o nosso estudo, a maldição que Jesus levou na cruz. E hoje o nosso assunto, nós estamos falando sobre o resgate da maldição. E hoje o ponto é: o homem só não é capaz de guardar a lei. Deus deu uma lei que o homem não conseguia obedecer. Deus diz: ponho hoje diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, a bênção. O problema é que mesmo que o homem escolhesse o lado certo, ele não consegue, Ele não consegue ser fiel mesmo que escolhesse o lado certo. Não conseguia andar em obediência. É dessa limitação que vamos tratar agora. É dessa limitação que o Senhor Jesus veio tratar. A desobediência leva às consequências: doenças, derrotas, falta de provisão e etc. Jesus não veio apenas mudar as condições externas, que é a condição do seu comportamento, é a condição do comportamento do homem. Jesus veio mudar, ou capacitar o homem a andar conforme a lei, andar de forma diferente, ter a capacidade de obediência. E é por isso que a lei tinha um prazo, como eu já disse no vídeo passado. Esse prazo era até que viesse o descendente a quem tinha sido feita a promessa para que ela então servia, Se o prazo da lei era até que viesse o descendente, então para que a lei servia? Qual era então a função da lei? É isso que nós às vezes precisamos entender. Pois bem, servia como aio, como tutor para nos conduzir até Cristo. Vamos ler Romanos 8 e verso 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou o pecado. Com efeito condenou Deus na carne, melhor dizendo, o pecado. Observa isso. É muito interessante compreender isso. O que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, que nos diz respeito ao pecado. O que a lei não podia fazer, essa pergunta, o que a lei não podia fazer? Mudar a essência da natureza do homem. Isso ela não conseguia fazer, porque a lei trata de normas, Pois bem, veja como a lei era uma espécie de aio, como já disse há pouco. Ela servia como condutor. Vamos
ler Romanos 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro deveria se revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nota o que ele diz? Depois que a fé chega, já não estamos mais subordinados ao aio. Antes de manifestar a fé, havia um plano, havia um projeto. Deus tinha um projeto. Havia um tempo onde a lei estava estabelecida, onde a lei imperava, e haveria um tempo onde a fé iria se manifestar. Tudo tinha o tempo correto, o tempo certo. Nós estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Até então não tinha sido revelada ainda. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir até a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Já não estamos subordinados ao guardião. Há uma transição de tempo e de estação. Sim, claro, o que significa então essa transição? Quando a Bíblia diz que a lei não podia fazer por causa da fraqueza, é interessante entender isso, por causa da fraqueza da carne, na verdade a Bíblia está mostrando uma liberalidade na natureza do ser humano que não correspondia à lei de Deus. O homem não conseguia responder à lei de Deus. A lei não podia mudá-lo, nem ajudá-lo. E aí, nós tratamos do problema como se fosse a lei. E aí pegamos o texto e dizemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cabe aqui uma pergunta: a lei que é santa tem um aspecto nela que é maldição? Medite sobre essa pergunta. Faça você mesmo essa pergunta a você mesmo e você mesmo tire a conclusão. Pois dizemos que a lei, ou melhor, dizemos que a maldição da lei, né? Tem pessoas que chegam a dizer que a lei é maldita. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz? Veja o que diz o texto bíblico. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Romanos 7,16. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de maneira legítima. 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 8. Então você vê que não é a lei que é maldita. A lei é boa. Então, como vemos, a lei não era e não é maldita. O que gerava maldição era desobediência. O problema era o homem que não conseguia guardar a lei. Estava fora do alcance dele. E por que o homem não conseguia guardar a lei? Essa pergunta.
porque era um problema de natureza. Veja o que diz a Bíblia em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, presta atenção a essa palavra, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O problema estava na natureza humana. Vejamos como eram as coisas difíceis, né? O homem poderia até escolher o lado certo, mas não conseguia guardar. Veja, nós éramos chamados filhos da ira ou filhos da desobediência, porque quem desobedece está debaixo de uma sentença de maldição. O problema residia na natureza humana. O Senhor Deus, falando com o povo de Israel, em Jeremias 13, 23, ele fala de estar acostumado a fazer o mal. Vejamos o texto. Jeremias 13, 23. Por acaso o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Por que ele fala isso? Presta atenção, porque é uma questão de natureza. Nós vamos ter que parar aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande, mas eu volto num próximo mostrando que a pele do etíope não podia ser mudada, a pele do leopardo não podia ser mudada. Por quê? Por causa que é uma questão de natureza. Assim o homem também não conseguia guardar a lei, não conseguia mudar os seus atos, porque era uma questão de natureza. Então era preciso que Cristo intervisse, mudando isso, para que o homem pudesse servir a Deus e sair de debaixo da maldição. É Cristo quem nos livra da maldição, mas precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. Precisamos renunciar ao mundo, renunciar aos pactos, porque não é automático, como algumas pessoas pensam que é. É preciso fazer renúncia. E aí é que Cristo entra. E aí é que Cristo salva. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.